Boa noite, pessoal. A gente vai começando a nossa live. Estou aqui aguardando o pessoal entrar, né? Enquanto isso, vamos configurando aqui para dar uma olhada também nos comentários. Boa noite. Bem-vindos então à nossa live de hoje. Nós vamos falar especialmente assuntos para terapeutas. Né? Se você é terapeuta, se você quer ser terapeuta, se você também é um autônomo ou deseja ser um autônomo, porque os assuntos têm a ver com isso. Eu vou trazer um pouco do conhecimento da constelação e também um pouco da minha experiência como empreendedor autônomo, falar um pouquinho das coisas que eu fiz, enfim, né? Quem sabe possa ajudar vocês a alcançarem, né, alguns objetivos que não estão sendo tão bem alcançados, né? Então, boa noite, boa noite. Talvez vocês tenham visto, eu fiz um story perguntando a respeito de qual é o maior problema que você, terapeuta, enfrenta, né? Eu fiz, eu acho, na sexta-feira, e aí o pessoal veio me respondendo: oi, Savana, boa noite, pessoal. O pessoal veio me respondendo algumas coisas. Eu separei alguns tópicos que eu não sei se vai dar tempo, né? Porque são várias coisas e uma hora só não dá para abordar. Mas os tópicos principais, né, que foram colocados sobre os problemas de terapeuta em disparado, o primeiro: dificuldade de encontrar clientes, de arrumar clientes. Aí, outros tópicos, né, que foram importantes eram medo de não ser bom o suficiente, de não atender as expectativas do cliente. Alguns estão em transição de carreira e não sabem como fazer isso, né, como mudar para a carreira de terapeuta vindo de uma outra área. E também falaram em relação à organização de tempo e planejamento em geral, planejamento financeiro, planejamentos, né? Então vamos começar com o mais intenso, né? Aquilo que realmente chamou a atenção de vocês, aquilo que incomoda, né? Que é a necessidade de ganhar clientes, né? Isso tem a ver muito com a nossa sobrevivência. Boa noite Sheila, bem-vinda, bom te ver aqui. Eu vou começar a falar em relação à constelação, a teoria da constelação. Terceira ordem do amor, talvez vocês conheçam, né, as ordens que Bert Hellinger deixou. Em todas as relações, sejam elas afetivas, familiares, relações profissionais, relação de um servidor, né, que presta serviços a outros, existe um fluxo de dar e receber. Em alguns livros do Hellinger existe até a tradução que, ao invés de receber, é tomar, né? Então é bem interessante porque que tem essa diferença do receber para tomar. O receber dá uma sensação de que nós somos passivos, né? Então a gente fica esperando que alguém, o universo, Deus, sabe-se lá quem, coloque nas nossas mãos algo, né? Então vamos receber, parece que a gente não faz nada. E o tomar, nós temos que fazer um movimento, né? Nós temos que ir até onde a pessoa está, né, e tomar posse, né, é meu, né, então eu mereço isso. Olha que tem uma diferença, né? A palavra tomar talvez não seja muito legal, né, não é muito bonita, mas assim ela dá um sentido bem diferente para o receber. Então o tomar, no mundo nosso, como terapeuta, como constelador, né, ou seja lá o terapeuta que você é, na área que você é e atua, ou talvez você nem seja, mas você quer ser, ele tem a ver com a gente receber do nosso cliente, a gente ganhar, a gente cobrar, pegar o dinheiro e tomar posse disso, né? Claro que também tem a ver receber elogios, né? Receber feedbacks, né? Enfim, receber indicações, receber parcerias. Então tem outras coisas que os nossos clientes eles nos dão, mas principalmente no sentido de como conseguir clientes, eu acho que vocês estão falando na questão de dinheiro, né? Então a gente está falando também de receber. Só que para receber a gente precisa dar, né? E o que nós vamos dar?
Eu estava pensando aqui antes de começar a live, nós somos criados, a maior parte de nós viemos de escolas, né, e métodos onde a gente, para receber uma nota, nós tínhamos que fazer uma lição, nós tínhamos que fazer uma prova e de acordo com aquele nosso conhecimento e nossa atuação, né, de fazer as coisas que o professor pede, a gente recebia uma nota boa. Então a prova dava uma nota, por exemplo, você tirou 7, daí se você era um aluno que fazia todas as lições, você recebia um maisinho, né, um parabéns, um muito bom, e aí você recebia uma nota, né? Então, a gente acostumou, imagina isso, 7 anos de idade, 8 anos, 9, 10, 11, daí para frente, inclusive na sua faculdade, se você tem ensino superior. Boa noite Paula, boa noite Milene. Se você tem ensino superior, também geralmente o método é assim. Aí eles dão uns trabalhos, né? Enfim, você tem alguma coisa para apresentar, enfim, uma tese para defender, mas aí você vai ser aprovado ou não. Isso condiciona a gente a acreditar que se nós estudamos direitinho, se nós sabemos nossas tarefas, né? Se nós cumprimos os objetivos, principalmente os objetivos educacionais, a gente vai receber, nós vamos receber o quê? Nota, aprovação. Só que no mundo do empreendedorismo isso não é verdade, né? A gente pode e deve, claro, com certeza, você deve estudar sua técnica, deve se aprofundar, deve fazer mais cursos, deve se experienciar. E ok, você vai se desenvolver tecnicamente. Mas na hora do dar e receber, ou do dar e tomar do nosso cliente, o meu serviço em relação ao meu cliente, eu não posso agir assim. Inclusive eu estava pensando como que seria as palavras adequadas para dar e receber no mundo empreendedor, né, no mundo do autônomo. E aí eu anotei aqui, inclusive eu vou fazer um post, não sei se amanhã ou depois vai entrar, sobre isso. O dar e receber para nós, terapeutas autônomos, é ofertar e cobrar. É diferente. Ofertar e cobrar. E aí a gente vai cobrar e receber o dinheiro em relação àquilo que nós estamos ofertando. E aí que entra a questão. As pessoas que têm dificuldade para ter clientes estão possivelmente ainda presos nessa ideia de que ser um bom profissional, ter um bom currículo e estudar aquilo que você tem como técnica é o suficiente. Mas não é, porque na hora de ofertar, você precisa vender, né? Então você precisa se transformar num vendedor. Não tem jeito, né? Para que você mostre aquilo que você tem de bom e que serve para o seu cliente, você precisa entender o que seu cliente está precisando. E a gente tem, indo por esse mesmo tipo de pensamento, a gente acaba acreditando que o nosso conhecimento já é o suficiente, né? Lembra que eu falei, né, nessa questão, eu sei, então vou tirar nota 10. E não é. No mundo da oferta, a gente precisa olhar o que o nosso cliente está precisando. Ele não quer saber se você tem um currículo cheio, ele não quer saber quantos anos você estudou, ele não quer saber as técnicas, os professores que você teve, ele quer saber se você cura a dor de cabeça dele, se você cura a dor emocional, se você auxilia no processo de divórcio de uma forma que fique mais confortável, se você consegue fazer com que ele lide melhor com os filhos. Então são todas as questões de terapeutas, né? E talvez alguns aqui trabalhem com outras coisas, nutrição, enfim, outros tipos de técnica. Mas o que a gente precisa olhar não é o currículo que nós temos, mas é o que eu tenho que pode solucionar a vida do cliente. Isso é vendas. Então, gente, a gente vai ter que aprender vender, a gente vai ter que aprender noções de marketing. E hoje a gente tem tanta coisa, tantos perfis, inclusive, que oferecem esse estudo em relação a marketing, esse estudo em relação à venda, de uma forma que a gente possa ir desenvolvendo, porque a maior parte de nós não temos, né? Eu, por exemplo, nunca gostei de vender, né? Eu já até trabalhei com vendas, eu tive empresa, mas eu não era aquela pessoa faca nos dentes, que vai atrás, que adora
né, fazer negociações, né, que, né, fala com muita alegria em relação ao seu produto. Só que isso veio mudando quando eu virei terapeuta, porque aí eu tenho que vender o meu serviço, e se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, né? Então, eu fui desenvolvendo esse lado de marketing, esse lado de técnicas de venda, esse lado de argumentação, de entender como pensar com a cabeça do nosso cliente, né? O que ele precisa, e sair desse lugar de querer ser aprovado pelo cliente porque eu tenho um bom estudo, eu tenho um bom conhecimento, né? E Fernanda, nem eu, né? É horrível vender, viu? Ou não, sei lá. Mas eu digo que não é confortável, né? Para mim não é, para alguns com certeza é muito mais confortável. E aí, como ocorreu comigo, né? Então vou dar um exemplo porque talvez isso possa acontecer com vocês. De uma forma natural, foram aparecendo pessoas que tinham essa facilidade de venda. E aí eu fui me aliando com pessoas que conseguiam aglutinar, eles conheciam aquilo que eu fazia, gostava daquilo que eu fazia e conseguiam aglutinar pessoas em torno do meu trabalho, né? Mas antes eu tive que me trabalhar, de entender o quanto que é importante a venda, né? E aí eu fui fazendo associações, essas pessoas ganhavam porcentagens dos trabalhos, então eu pessoalmente eu gosto muito de viajar com o meu trabalho. Então cada lugar que eu ia, iam abrindo portas, alguns lugares não rolou, né, porque a pessoa também não tinha essa habilidade de trazer pessoas, mas eu diria que vários lugares foram legais. As primeiras experiências sempre foram em grupos pequenos, né? E por quê? Porque eu era inexperiente também. Então, a gente como iniciante, nós como um profissional que não temos ainda um certo nome no mercado, a gente não vai, em geral, atrair centenas de pessoas. A gente vai atrair um grupo pequeno, né, poucos clientes, e assim a gente vai desenvolvendo. Mas eu fui fazendo muitas parcerias, né? Eu fui fazendo parcerias, morava em São Paulo, daí eu ia para cidades próximas de São Paulo. Eu fiz algumas parcerias dentro de São Paulo e isso foi ajudando a alimentar esse lugar que eu tinha deficiência do vendedor. Mas não deixei de estudar, né, a venda, porque eu achava importante, né? Em alguns casos a gente faz uma parceria, depois não faz mais, né? E daí, né? E além disso, além dessas parcerias, eu tinha o meu lugar, eu tinha o meu consultório, eu tinha os grupos que eu tinha que coordenar. Então, nesse caso, eu comecei também a fazer a minha divulgação e a minha venda. Vou falar de um aspecto assim bem emocional que me pegava e que talvez peguem vocês. Para falar do meu trabalho era fácil, mas para negociar, né, colocar preços, tentar fechar a venda já era difícil. Então esse foi o processo que eu tive que me desafiar, né, de conversar, aprender a conversar com a pessoa, focado também no sentido de que eu estou oferecendo um serviço. E como que isso foi mudando dentro de mim? Eu tive que ir me conscientizando de que meu serviço era bom, né? Eu tive que ir me conscientizando, eu falei que tinha um lado emocional, né? Então que a minha autoestima baixa em diversos aspectos da minha vida, né, ela não podia interferir no meu trabalho profissional. Da onde vem a autoestima baixa? Por que a gente não confia no nosso produto, no nosso serviço? Porque muitas vezes a gente tem momentos de desvalidação na infância, porque muitas vezes a gente não foi visto como alguém capaz pela família, pelos pais, pelos irmãos. Muitas vezes a gente até sofreu rupturas, abandonos, tivemos que nos virar. E quando a gente tem que se virar, né, numa situação de abandono, de separação, a gente não aprende a vender exatamente, a gente aprende a sobreviver. Eu acredito que todos vocês aprenderam muito bem a sobreviver. O que é sobreviver? É ter o mínimo, né? É ter comida, ter um lugar para morar e ok, né? Só que a questão da venda, ela não pode estar baseada só na sobrevivência, porque senão a gente está partindo de um lugar de dor, e é uma dor antiga, é uma dor que tem a ver com o nosso passado, não tem a ver com a nossa realidade. Eu tenho certeza que vocês
tem muitas habilidades hoje, eu tenho certeza que vocês têm um serviço bom para oferecer para o cliente de vocês, e vocês não são mais aquela criança que talvez tenha sido desvalidada, que talvez tenha sido abandonada. Então também o processo terapêutico, nesse sentido específico, de olhar nossa autoestima para desenvolver isso em prol do nosso trabalho, da nossa carreira, é importante. Eu fiz muita terapia, sempre que eu sinto algum problema, e até hoje, com a minha idade, com o meu trabalho, já tendo reconhecimento, volta e meia vem algum medo, vem algum bloqueio, vem alguma sensação de que eu não vou dar conta de algum projeto, ou de que alguma oferta é muito grande para mim, ou que alguma coisa que eu almejo fazer não vai dar certo porque as pessoas não vão gostar. Tudo isso passa, ainda hoje. Nossa mente, ela é habitada por pensamentos antigos, por memórias. E se a gente não ficar vigilante, a gente vai acreditar que são verdades na nossa mente. Só que não é verdade, são memórias. E aí a gente precisa trabalhar em prol da nossa carreira. E aí, falando em carreira, eu queria assim falar também de uma questão de vocação, ou até de um sentido maior de vida. Pelo menos eu pessoalmente, eu não olho a minha carreira como terapeuta, como constelador, como professor de constelação, como algo só profissional, como a gente escolhe quando é criança, porque a família fala, a sociedade fala, você tem que escolher uma carreira. Até porque, para mim, o trabalho ele surgiu de uma forma mais espontânea. Eu vim numa transição, eu estava com uma empresa, a empresa não estava indo bem, eu tinha dívidas, tinha nome no Serasa, SPC, aquela porcariada toda. E aí eu fui meio desistindo, eu fui desanimando, até porque eu não estava gostando tanto daquilo, não só pelo resultado, mas até o trabalho. Eu fazia bem, aprendi muitas coisas, mas aquilo não me motivava. E eu percebi no meu trabalho que eu me motivava muito mais conversando com os meus funcionários, motivando, olhando os lados que eles estavam precisando de auxílio. E aí eu fui buscar, percebendo isso em mim, eu falei, nossa, eu acho que aqui tem um dom, aqui tem algo a ser desenvolvido. E foi nesse momento que eu fui buscar cursos para me desenvolver e para aprender a trabalhar com pessoas. E aí a transição começou a ocorrer. Então esse é um outro tema que alguém colocou, algumas pessoas colocaram, a transição de carreira. A transição ela começou a ocorrer de uma forma espontânea. Eu digo que a nossa alma, ela sempre tem um movimento em direção a colocar o melhor que ela tem, o melhor que nós temos para fora. Quando a gente não consegue colocar esse melhor para fora, nós começamos a sentir desmotivação. A gente começa a bater cartão nas coisas que a gente está fazendo, e isso não é só trabalho, a gente faz isso em relação, a gente faz isso com amigos, com religiões, A coisa começa a desmotivar, parece que eu não estou conseguindo me expor da melhor forma possível, e aí eu vou murchando. Só que a nossa vida interna, enquanto a gente estiver viva até o final da nossa vida, ela vai sempre pulsar, ela vai sempre empurrar a gente para fora. Então, coloca isso, você gosta de tocar, por que você não toca? Você gosta de cantar, por que você não canta? Você gosta de arte, por que você não faz? Você gosta de dança, por que você não dança? Você gosta de escrever, você gosta de fazer piada, enfim, você gosta de tantas coisas, de cozinhar. Cada um de nós temos centenas de hábitos bons que estão aqui querendo serem mostrados. E a vida vai provocar isso. E foi isso que aconteceu comigo. A empresa ela deu o sinal de que já não era um caminho viável. Então eu digo que tudo tem um nascimento, um crescimento e uma morte. Às vezes vai demorar, algumas pessoas ficam com algo a vida toda, mas muitos de nós não. E quando algo está morrendo, e uma carreira também morre, porque isso que eu estou falando, está faltando a gente conseguir colocar o melhor de nós para fora, a gente vai ser chacoalhado, sair da zona de conforto. Algumas pessoas conseguem dentro da mesma carreira, porque a carreira ainda dá alimento, ela ainda tem tesão por aquilo, conseguem mudar dentro da própria carreira fazendo outras coisas. Só que algumas pessoas, como foi o meu caso, não. E aí nessa transição a gente vai sofrer,
porque nós vamos ter que começar do zero, vamos ter que aprender algo do novo, vamos ter que nos sustentar enquanto a gente está fazendo a transição, e foi isso que ocorreu comigo. A constelação surgiu nesse momento, depois de alguns estudos, outras técnicas que eu aprendi. Eu comecei também como um cliente, né, sendo constelado e percebendo o quanto que aquilo me impactava. Depois de algum tempo fui fazendo cursos, depois de alguns cursos a minha ex-parceira, ela estava trabalhando com constelação, eu comecei a auxiliar no trabalho, e depois de um tempo ela se afastou e eu fiquei com algumas pessoas querendo que eu continuasse o trabalho. E aí eu tinha que fazer isso, não tinha outra coisa, eu não tinha segurança suficiente, eu não achava que eu estava tão habilitado, né? Eu nem sabia se era realmente aquilo que eu queria, mas a vida estava dizendo, faz isso, né? Segue por aqui. E a constelação, ela nos ensina isso. As coisas mais importantes da nossa vida, elas são mostradas. A gente não aprende isso na escola, a gente acredita que nós, através da nossa mentalização, do nosso foco, vamos construir algo. Mas se a gente perceber, parece que a vida também está dançando com as nossas vontades. Às vezes, até ao contrário, parece que a vida nos chama para que a gente faça algo, como foi no meu caso. E quando a gente vai seguindo esse chamado, a gente vai percebendo, nossa, tem uma correspondência. Eu atendia, não estava muito confiante, mas haviam feedbacks bons, as pessoas gostavam, né? E aí nos momentos que eu também não sentia que eu estava bem, eu falava, eu tenho que estudar mais, né? Tem algo aqui para aprender, né? E aí foi desenvolvendo e gradualmente, né? Eu sempre digo para quem está em transição de carreira, não pense que vai ser no começo que você vai ganhar dinheiro, né? Você vai precisar de 1, 2 anos talvez, se divulgando, fazendo. Se você não tem o hábito, não se sente bem divulgando em redes, você vai ter que fazer parcerias, você vai ter que ir no tete a tete, você vai ter que ir naquele modelo mais antigo, né? Porque alguns falam, mas indicação funciona? Funciona, mas demora demais, né? A indicação, ela é legal, né? E ok, a gente recebe muitos clientes por indicação, mas se a gente não faz um esforço junto com isso para que aumente a nossa clientela, talvez a gente não vá ter renda suficiente. E aí a gente cai naquele problema que eu estava falando dos clientes. Se tiverem dúvidas, tá, gente, pode colocar, se quiser compartilhar alguma coisa, né, vão colocando aqui que eu vou lendo junto, eu vou respondendo aquilo que for possível, tá? E aí a gente vai trocando também. Então essa questão de venda, né, a transição falei, a questão da venda também falei, e aí eu vou falar um pouquinho dessa questão da exposição, né? Isso também acaba pegando o nosso emocional, né? Se expor tem muito a ver também com a nossa autoconfiança. Nós não nos sentimos muito confortáveis, né, em colocar as coisas. E aí o que acontece, mesmo para algumas pessoas que se expõem nas redes sociais, muitas vezes a gente começa a colocar, aquilo que eu falei logo no começo da live, a gente começa a colocar conhecimento e não a nossa percepção viva sobre o trabalho, sobre os problemas do nosso cliente. Então a gente começa a falar o Bert Hellinger falou tal coisa, o fulano falou tal coisa, a Brigitte falou tal coisa, Jung falou tal coisa. Ok, é uma forma da gente comunicar. Só que o que o cliente, vocês que estão aí me vendo, o que vocês querem? Vocês querem que eu fale de mim, né? Que eu coloque um pouco de experiência, que eu passe conhecimento de uma forma mais mastigada, mais viva, que eu interaja com vocês. E tudo isso tem a ver com a gente falar, olha, eu estou disponível. Eu estou aqui para trocar com vocês. Então tem a minha experiência, mas tem um lugar que eu acho bem importante. A gente precisa entender que nós não sabemos tudo. A nossa criança interna, quando está se expondo em relação aos pais ou em relação aos professores, ela fica extremamente assustada e envergonhada de não saber, de levar uma bronca, de ser ridicularizada, né, de ser excluída, de ver que o irmão ele sabe mais que você, ou que ele tem mais habilidade, ou que na escola tem colegas muito mais
hábeis, muito mais inteligentes. Então a gente carrega essa ideia de exposição da infância para o nosso mundo aqui virtual, para o nosso mundo das redes sociais, e aí nós achamos que vai ser a mesma coisa, e não é, né? Você é bonito do jeito que você é legal do jeito que você é, o teu jeito de expressar, seja se você tem um sotaque, se você tem uma questão de dicção, não importa, as pessoas não estão aqui para julgar. Nós não somos o Bonner da Rede Globo, nós somos quem nós somos. A gente vai fazer erro de concordância, a gente vai esquecer frases, a gente vai citar coisa e depois cita tudo errado, né? E é isso. Então, se a gente tomar a nossa realidade, né, com mais bom humor, com mais aceitação, sabendo que aquela criança nossa está lá longe, deixa aquela criança lá, ela foi realmente talvez machucada, mas você não é essa criança. Aí você vai começar a interagir com seus clientes, com seus futuros clientes, né, na verdade, pessoas que vão te seguir. E pode ser pequeno, né? Eu comecei aqui no Instagram há cerca de talvez 3 anos, e aí não tinha ninguém, aí a gente vai falando, vai colocando coisa, vai crescendo. Então, no começo, vai ser difícil, no começo você vai gaguejar, no começo não sai legal, mas é treino, né? Nossa mente, ela aprende treinando. Então, quanto mais você se coloca de verdade, né, como você é, e não exatamente só expondo conhecimento, a não ser que você seja um professor, né, que o teu trabalho seja vender conhecimento. Mas mesmo assim, o teu conhecimento também muitos outros sabem. E o que vai fazer a diferença, né, do seu conhecimento vai ser o teu sal, né, o teu tempero, né, o teu jeito. E tem muitos jeitos, você não precisa ser humorado, você não precisa fazer dancinha, você não precisa ter sacadas maravilhosas. Do teu jeito sempre vai ter um público adequado que você vai sintonizar. E tem muitas pessoas precisando do nosso trabalho, né? Então, eu diria, tente se colocar. Ah, mas eu não consigo. Faça coisas em pequenos grupos, né, num WhatsApp, num grupo menor, né, faça coisas. Se você não consegue realmente fazer em redes sociais, então atrai um grupo para sua casa ou para algum lugar, para o espaço onde você trabalha, atrai um grupo e fala, eu vou fazer uma palestra, e faça um treino, né, mesmo que seja gratuito. Eu comecei fazendo muitas coisas gratuitas, né, inclusive em religiões que eu participava, então isso foi um treino para mim muito bom, né, fazer coisas em religiões. Aqui eu já estou vendo alguns comentários. Então deixa eu ver aqui. Terapeuta celebrante, parar de se cobrar é muito importante. Gente, aprenda a lidar com a vergonha, sabe? Porque eu realmente não me sinto muito confortável com vídeo. Eu fico muito mais confortável com texto, porque eu já reconheço que tenho mais habilidade com texto, isso desde criança. O vídeo para mim foi um sacrifício, e eu vou falar... Eu acho que a Kelly não está aqui, mas eu vou falar como que eu comecei. Eu fazia cursos, não fazia vídeos, já um monte de consteladores fazendo vídeos no YouTube, não lembro, eu acho que Instagram não era assim tão, pelo menos eu nem tinha, né? Não era tão bombado para fazer vídeo. E aí veio uma aluna e ela veio meio assim me cobrando, Alex, quase enfiou o dedo na minha cara. Você tem que fazer vídeo, você tem que ter um canal de YouTube, todo mundo tem, você também tem que fazer, a tua mensagem tem que chegar para mais pessoas. E ela meio que me cobrou e foi embora, né? Inclusive essa amiga, Kelly, que talvez alguns conheçam aqui, que hoje é consteladora, Kelly Vitor, ela tem uma conexão espiritual muito forte. E naquele dia, naquele momento que ela chegou, eu tinha a sensação de que ela estava meio falando não por ela. E aí é isso também, né? A vida nos fala por várias formas, né? Por algum amigo, por algum aluno, por algum parente, né? Por algum livro que a gente lê e aquela frase nos choca, algum filme que a gente vê e aquilo nos pega. Então fica aberto para esses sinais que o sistema nos dá, né? A gente está mergulhado num grande campo mórfico, então não é só numa constelação que tem um campo mórfico. A vida nossa é um campo de experiências que existem sinais direcionados para despertar aquela vida que está em nós. Aquele melhor de nós que quer sair, a vida também quer que saia. E aí ela vai cutucar através de pessoas, através de livros, filmes, né, convites. E aí diga sim, mas não estou pronto. Não faz mal, a nossa mente nunca vai achar que está pronta, né?
siga o sinal, se prepare, faça o seu melhor e você vai ver que depois você vai desenvolvendo. E sempre vai ter algo para desenvolver, a gente não para, tá? Por melhor que algum dia eu me sinta fazendo vídeo, eu sempre vou ter algo para melhorar. E assim né? A criança não aceita aquela negação, aquela nota baixa, né? aquela reprimenda que às vezes o pai ou a mãe dá, ou um professor dá. Nós, como adultos, a gente sabe que isso podem vir críticas, podem vir pessoas nos nossos perfis e falar alguma coisa, alguma crítica que seja positiva. E daí a gente toma essa crítica e fala, ok, como que eu posso melhorar em relação a isso? E se são aquelas críticas, né, de redes sociais, aquelas críticas babacas, a gente exclui a pessoa, exclui a crítica e cancela a pessoa. É simples, é rápido, não fique pensando. Tá? Isso eu aprendi, porque sempre me encheu o saco, claro, né, essas pessoas que vêm fazer bullying com a gente, né, que vêm jogar porcaria por causa que a técnica que a gente usa está sendo mal falada por alguns grupos. Para mim, dane-se. Eu não entro em discussão, eu excluo, eu cancelo. E aí eu, claro, quando é uma crítica construtiva e a gente percebe, né, que tem uma boa intenção por detrás, ou às vezes nem tem, às vezes está um pouquinho mal educado, mas eu olho e falo, aqui tem algo para aprender. Então o adulto em mim sabe isso. A criança em mim, que às vezes ela vai reclamar, vai ficar com raiva, porque acontece, aí eu falo, fica quietinho aqui. Vamos trabalhar como adultos, eu sou profissional, não sou uma criança esperando nota 10, né, esperando ser aprovado, e aí a gente consegue lidar bem com essas críticas. A Vivian fala que o posicionamento na rede é 80% quem somos e 20% o que fazemos. A conexão se dá em um primeiro momento pela maneira que nos apresentamos, mesmo sem experiência. Exatamente, Vivian, mesmo sem experiência. Eu vou fazer aqui uma propaganda da Caroline Caracas, que é uma das dezenas de pessoas que fazem trabalhos de marketing aqui no Instagram, e eu fiz alguns cursos com ela, alguns, e eu gosto muito dela. Tem outros que eu não vou lembrar o nome agora, tem outras pessoas muito legais, mas eu me identifiquei com o jeito dela. E ela sempre coloca isso, dessa necessidade de nós sermos espontâneos, de nós sermos quem somos. E para isso a gente precisa valorizar o que nós vivemos, né? Muitas vezes eu peço para as pessoas que trabalham comigo, para alunos, ou quando eu faço um workshop falando um pouco de empreendedorismo, ou de dinheiro, enfim, ou de carreira, para que a gente faça por escrito uma relação de tudo que a gente aprendeu na nossa vida. Sejam os trabalhos anteriores, todos. Mas aquele bico que eu fazia lavando o carro, ou sei lá, ou ajudando na cozinha do restaurante da minha mãe, não importa, escreva. E também alguns aprendizados que a gente vai tendo na vida de uma forma um pouco mais aleatória, né? Por exemplo, às vezes você é um bom negociador porque você sabe lidar com conflitos, você nunca trabalhou com isso, mas você tem esse dom. Às vezes você é uma pessoa, é um bom ouvinte, né? As pessoas vêm e gostam de falar com você. Às vezes você é um bom negociador financeiro, você sabe lidar com finanças, com contabilidade, né, com tabelas, né? Às vezes você é uma pessoa organizada. Então faça uma lista para entender quem você é e vá percebendo também aquilo que eu chamei de tempero, do sal, né? Como que as pessoas olham para você e te reconhecem? É porque você é uma pessoa sorridente, porque você é uma pessoa espiritualista, porque você é uma pessoa que sempre tem uma citação legal, porque você é uma pessoa muito amiga. Então essas características a gente precisa ter noção e validar para nós, até porque muitas vezes aquelas pessoas importantes nossas não validam, né? Não olharam para isso, né? Às vezes até olham como crítica. Nossa, você faz muita gracinha, fica quieto, né? E nós somos uma pessoa bem humorada, e aí a gente fica inibido, e na hora de mostrar o nosso jeito de ser nas redes, a gente começa a ficar sério. Então acha, nossa, eu tenho que ser sério, porque lá em casa diziam que fazer gracinha não é legal, e eu fui muito punido por causa disso. E aí eu começo a mostrar conhecimento muito sem sal, né? E o teu sal exatamente é a tua gracinha, o teu jeito espontâneo, né? O seu jeito errado de falar, o teu jeito de falar palavrão. Fale palavrão, gente, não precisa, né, exagerar. Mas por que não, né? Por que não falar? A rede social, ela é algo que é muito uma conversa entre nós.
a gente não está se vendo exatamente, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo a carinha de vocês, mas a energia nossa é como se fosse num lugar, numa palestra, né, num lugar onde estivéssemos nos vendo. Então a gente precisa fazer essa troca, né? A gente precisa ter essa espontaneidade para que você ganhe empatia. E aí volta, né, volta naquela questão de ganhar clientes. Nós ganhamos clientes sendo empáticos, nós ganhamos clientes sendo quem nós somos, né? Então, como eu falei, uma pessoa espiritualista, às vezes ela quer esconder a espiritualidade dela. Só que você tem um grande público no mundo espiritualista. Por que você quer exatamente atrair uma pessoa que não acredita em nada? Uma pessoa materialista, por exemplo. Então fale da sua espiritualidade, se isso tiver sentido, ou fale de uma forma mais abrangente para você não ficar preso numa religião, num dogma X, e você vai atrair pessoas que tenham afinidade com você, né? Porque, inclusive, se você vai atender pessoas que não têm afinidade com você, vai ser um saco, e nem ele e nem você vão ficar felizes. Vocês não vão ter uma troca legal, aquele dar e receber que eu falei no começo, ele vai estar truncado. Deixa eu ler aqui, Fernanda. Percebo que as pessoas temem receber julgamentos. É sendo quem somos que funciona. Exatamente, né? Eu já fiz algumas coisas que depois eu não gostei, né? Eu já publiquei posts que eu não gostei, alguns até eu apaguei depois. Eu falei, poxa, isso daqui não tá legal, né? Inclusive, alguns vieram muitas críticas, né? E aí tem alguns posts meus que são usados, inclusive, para falar mal não de mim, né? Mas do Bert Hellinger, enfim. E aí eu percebi que aí sim foi uma lição, né? Porque eu percebi que se eu não quero ser um terapeuta ou alguém, né, que está dentro da rede social baseado em polêmicas, isso não me agrada, não é o meu perfil, porque tem pessoas que têm esse perfil, né? Tem pessoas que alimentam as polêmicas para gerar mais engajamento e mais visualização. Só que o meu trabalho não é assim e eu não sou assim, eu não dou conta de ficar com muita encheção de saco, com muita polêmica, com muita discussão. E aí eu aprendi com isso, né? Então a gente, com algumas críticas, nós vamos crescer, mesmo que sejam críticas injustas, né? Às vezes as pessoas pegam um post meu, e isso são várias vezes que já aconteceu. Foram pouquíssimos posts, né? Porque eu aprendi rapidinho, mas pouquíssimos posts que as pessoas estão usando de uma forma deturpada para falar mal, e as pessoas falam, olha Alex, vai lá e fala, o grupo é esse, o Facebook é esse, as pessoas estão usando o seu nome. E eu não vou falar com essas pessoas porque eles não querem ouvir, né? E nem eu quero convencê-los de que eles estão errados. Se eles têm aquele pensamento, e tudo bem, né? Se mesmo que detone, fique lá, a não ser que passe do limite, né? E as pessoas, isso já aconteceu também uma vez comigo, que uma pessoa falsificou um post meu e depois usou uma foto que dizia que era uma foto da família dele, né? Então não era, né? Mas aí, olha a loucura das pessoas. A pessoa trocou a imagem que eu tinha colocado, colocou um texto meu, fez uma armação e veio me cobrar alguma coisa que eu não entendi exatamente para quê, né? Aí, o macaco velho, já depois de um tempo, eu fui stalkear, né, a pessoa, fui seguir, fui olhar cadê essa pessoa, de onde ela é, eu achei a pessoa, achei o endereço. Era uma pessoa que trabalhava com designer gráfico, tinha um determinado pensamento religioso oposto àquilo que estava escrito no post, e possivelmente fazia parte desses grupos de haters, né, que queriam detonar. Então, na verdade, era uma ameaça, só que essa ameaça é criminosa, né? Isso é crime. Você acusar alguém de algo que a pessoa não fez é um crime. Daí eu simplesmente falei para a pessoa, olha, isso daqui não é verdade, o post verdadeiro é esse, mandei um print para a pessoa, isso é um crime, e aí, né, olha o que você está fazendo porque pode dar ruim, né? Tipo isso. Não fui mal educado e a pessoa ficou pianinho, desapareceu, nunca mais falou comigo, graças a Deus, vai em paz, fique falando mal de quem você quiser, mas não enche o saco, principalmente dessa forma. Então, gente, no mundo dos adultos tem isso também. Às vezes a gente vai ser provocado por uma situação injusta, e para isso existe
nossos recursos, né? Existe lei, existe, né, advogado, né? Mas não chega a isso, tá? Não, eu estou falando isso porque foi uma vez só e eu trabalho há mais de 10 anos, né, fazendo postagens, né, antes em blogs, etc. Uma vez só, tá? Então isso é muito raro e é uma brincadeira meio de mau gosto de alguém até que talvez nem soubesse o que estava fazendo, né? Então não se preocupe com isso, mas se em algum caso ocorrer, você já sabe, tem jeitos da gente se defender, é tranquilo e isso é raríssimo que vai ocorrer. Então não se assuste com isso. Então vamos falar, se vocês, né, tiverem perguntas, comentários, né, vai colocando no chat que eu estou lendo aqui. Eu vou falar de um outro tema que foi colocado, que é a questão de organização de tempo e de organização financeira. Eu vou começar a falar da organização de tempo e se der tempo, eu falo um pouquinho do financeiro, porque é muita coisa mesmo, né? Não dá pra gente falar em poucos minutos algo, e eu nem sou especialista disso, eu só estou pincelando algumas coisas que eu tive que viver também. Organização de tempo é uma coisa que também me pegava. Eu sempre fui meio aleatório, não sei se é porque eu sou meio intuitivo, né, porque eu sou meio emocional, canceriano, então eu não tenho aquela mente muito pragmática, né, muito assertiva, e eu tive que desenvolver isso. Primeiro na minha empresa, então foi a duras custas que eu tive que aprender a lidar com tabelas, que eu tive que aprender a lidar com agenda, né? E hoje, né, antigamente não tinha, era agenda de papel. Hoje a gente tem nessas dezenas de aplicativos que podem nos ajudar a organizar nosso tempo. E aí, aos poucos, eu fui me enquadrando. Aqui tem uma coisa interessante. Enquadrar quer dizer a gente ficar dentro de uma ordem. Todos os movimentos, existe um movimento de ordem e existe um movimento de expansão que necessita que a ordem seja quebrada. Então isso a gente aprende em constelação também. Todos os movimentos, todos os grupos, todas as situações, nossos projetos, a gente tem, né? Então, como surge um projeto? A gente pensa, nossa, eu tive uma intuição e começa a trazer a intuição e aí a gente tem que pôr numa caixinha. Como que vamos fazer isso? Para quem tem sentido, né? Que instrumentos nós temos? O que eu preciso aprender? Quem pode andar junto comigo nisso? Isso aqui realmente tem sentido e vai dar dinheiro, né? Então tem todo um estudo que a gente vai trazer desse mundo da desordem, desse mundo da expansão, para dentro da ordem. E se a gente não sabe lidar com ordem, e na constelação a gente fala muito ordens do amor, né? Então existem ordens que a gente precisa se enquadrar e depois essas próprias ordens elas precisam se expandir e elas serão quebradas para que depois surjam novas ordens. E esse movimento é contínuo, tá? Então não pense que sua carreira será uma coisa linear estática, ou que uma relação afetiva é uma coisa linear estática, ou nada na vida é linear estático. Então eu tive que trazer essa ordem, eu vim de uma família com muita desordem, né? E aí eu tive que trabalhar essa questão em mim, principalmente pegando as referências de quem tinha ordem dentro da minha família, que era desordenada. E a maior referência de ordem foi a minha avó, que ela me colocou, me ensinou a fazer assim organização de tarefas, etc., mas de uma forma muito dura, com muito castigo, né, com muita cobrança, com muita pequenos benefícios e muitas punições. E então, olha o que aconteceu com o Alexandrinho aqui, né? Eu negava a ordem e eu comecei a perceber que eu negava por causa dessa criação, dessa avó que eu tive. E eu tive que olhar para isso e olhar que havia benefícios. Eu tive que deixar a minha criança magoada com a ordem lá de trás para trazer um adulto, Alex, aqui e usar os recursos que eu já tinha aprendido com a minha avó e depois outros que eu fui aprendendo. Então, organização de tempo é uma coisa até que depois eu aprendi uma técnica, né? Como que eu posso dizer? É uma técnica que chama quadrante Eisenhower. Né? Eu vou até colocar aqui no chat. Quadrante Eisenhower. Que me ajudou de uma forma muito prática. Entrou como Sim para o Amor, tá? Que eu tô aberto no computador como Sim para o Amor.
Quadrante Eisenhower é uma técnica prática que me trouxe uma forma de organizar, porque minha mente sempre foi muito caótica. Talvez vocês conheçam esse quadrante, mas talvez alguns não conheçam. Como que a gente organiza esse nosso tempo dentro do quadrante? A gente vai olhar quatro partes. Nós vamos pensar, depois vocês podem escrever, em coisas que nós fazemos e vamos dividir nesses quadrantes. Algo que é urgente e importante é um quadrante, urgente e não importante é outro quadrante, não urgente e importante é o terceiro quadrante, não urgente e não importante é o quarto quadrante. Né? Não importa a ordem, né? Mas são esses 4 elementos. O urgente e importante é uma coisa que a gente acostuma fazer muito, que é apagar incêndio. É a conta que eu esqueci de pagar, o que está em cima, é sair correndo para pegar o filho na escola, preparar, por exemplo, a live 1 minuto antes, porque eu não fiz isso algumas horas antes. Deixar para criar, para fazer um material que você vai fazer um grupo de estudo com alguém, fazer um material muito em cima. Então a coisa ficou urgente e importante. Esse quadrante, ele precisa ser reduzido ao extremo. Né? Como que a gente reduz? Quando a gente trabalha no quadrante não urgente e importante. Esse quadrante não urgente e importante, ao contrário do outro que é apagar incêndio, ele é do planejamento. Então alguma coisa que ainda tem um tempo, não é urgente, mas é muito importante. Nossa, daqui uma semana eu vou fazer um curso, eu preciso fazer a divulgação desse curso. Daqui a 1 mês eu vou ter um casamento, eu preciso comprar o presente do casamento. Então a gente vai sempre anotando nesse quadrante as coisas que a gente tem para fazer e vai percebendo onde quer que está. Porque pode ser que você esteja na véspera do casamento e você vai ter que comprar. Então virou urgente e importante. Tá? Então você vai dividir as coisas que você faz no seu dia a dia. E principalmente a gente está falando de carreira, então coisas profissionais. Só que você vai perceber que conforme você vai colocando tudo que você faz, de repente tem um monte de coisa que você faz que não é para você. E nesse lugar, muitas vezes é a coisa urgente e não importante, que a gente está usando muito tempo. Significa, eu vou levar o meu pai para o médico porque minha mãe não quer, ou não pode, o meu irmão eu não falei com ele, ou meu pai, ele coitado, não pode pegar um Uber. Então a gente começa a fazer coisas urgentes e não importantes. O importante tem a ver com coisas que são importantes para nós, tá? Não é importante para o outro, é importante para a nossa carreira. Então, tudo que a gente faz que não é para nós e que é urgente, mas não importante, a gente pode delegar, tá? Então, em vários momentos a gente pode delegar. Quando a gente não pode delegar, então a gente vai ter que achar uma forma de fazer isso, mas sem atrapalhar os nossos planos, né? Aquilo que é importante para nós. Tá? E quanto mais a gente começa a olhar nosso tempo, mais a gente percebe o quanto que é importante dedicarmos as coisas para nós, porque todo mundo tem 24 horas por dia. Então a gente tem família, a gente precisa às vezes cuidar da família, mas o quanto de horas eu uso somente para o meu trabalho, a gente tem que ver isso. Senão não vai crescer, não vai ter cliente, você não vai fazer sua rede social, você não vai treinar suas lives, não vai dar tempo, né? Então a gente vai ter que olhar. Urgente e não importante, a gente tenta delegar para alguém, tá? E por último, não importante e não urgente. Sabe o que é não importante e não urgente? É a gente ficar o tempo todo olhando no WhatsApp, nossa, olha o que tem aqui, olha quantos comentários, olhando nas redes sociais aquilo que tem, sei lá, né, fazendo coisas aleatórias. Então, eu não estou dizendo descanso, porque o descanso ele pode até entrar no urgente e importante se você está à beira do estresse. Então, nossa, eu vou fazer um final de semana de descanso. É urgente e importante. Eu coloco para mim alguns períodos de semana, não urgente e importante, fazer academia, né, passear, ir no restaurante com a minha esposa, enfim, né, conversar com a minha filha, fazer coisas que para mim alimentam minha alma. Então é importante, mas não urgente, mas isso me deixa até como mais saudável como terapeuta, tá? E então não estou dizendo que não urgente e não importante é fazer coisas para nós no sentido mais aleatório. Eu estou falando a distração.
né? Não urgente, não importante, é distração. É aquilo que, consciente ou não, a gente faz para procrastinar as coisas importantes, né? E aqui é um ponto que a gente vai ter que trabalhar arduamente, né? Eu várias vezes me perco, existem períodos da minha vida, de repente tem algum astrólogo aqui que pode falar, né, das questões de astrologia, né, que a gente tem períodos que a gente está lá com Mercúrio retrógrado, não sei o que, e a gente fica meio perdidão, e aí a gente entra nas distrações. Só que a gente precisa trabalhar para evitar que essas distrações elas ocupem o tempo que a gente poderia estar produzindo, e não só poderia, como deveria, né? Então, equilibrar isso, né? A gente vai ter que trazer muito centramento, muita consciência, né? A gente vai ter que trazer esse adulto dentro de nós, porque a carreira do autônomo depende de nós, ninguém vai fazer ela crescer por nós. Ou a gente trabalha por ela, ou a gente direciona a nossa energia não só para o estudo, como eu falei lá no começo da live, mas para esse lugar de venda, de marketing, de imagem, de networking, enfim, de fazer trabalhos, às vezes, para desenvolver, mesmo trabalhos voluntários, mas que vai desenvolver nossa técnica. Se a gente não fizer isso, daí não tem como, a gente só vai ficar reclamando, mas não cresce. Tem uma pergunta aqui que alguém colocou. Não, era só um comentário. Obrigado, Savana, que aula. Os nossos sabotadores, a Juliana fala, exatamente, né? E os sabotadores, eles estão a serviço da proteção das nossas memórias dolorosas. Quando a gente fala sabotador, né, estudamos às vezes na PNL e alguns outros tipos de técnica, formas da gente tentar passar por cima. Às vezes é possível a gente colocar eles de castigo, né? Vai lá para o canto da sala. Às vezes dá. Só que às vezes os nossos sabotadores, eles são muito fortes, eles são muito hábeis e eles fazem, né, um contorno e volta de novo para nos sabotar. E aí significa que eles estão a serviço de defender alguma dor. Quando a gente está procrastinando, né, está distraído, né, não está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer para a nossa carreira, significa que tem uma parte da nossa psique que está ligada a uma dor antiga e que não quer olhar para essa dor antiga, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu demorei 1 ano para acabar um projeto, 1 ano, e logo eu vou lançar, vocês vão saber, possivelmente no final desse mês. E daí é algo que eu preciso me expor mais, é algo que que diferente daquilo que eu faço, e eu comecei a perceber os sabotadores desde o ano passado, e aí eu fui lidando com eles, e algumas vezes o lidar eu não estou dando conta de fazer. Então a gente também precisa respeitar o nosso tempo, né? Porque não adianta a gente pegar o chicotinho e ficar se batendo. Aí eu me trabalhava, eu fiz terapia, eu fiz algumas constelações para isso, eu fiz trabalhos também que eu gosto, trabalhos espirituais, né? Que me ajudam a olhar um pouco além. E fui, né, e me investigando, meditando, e fui olhando essas coisas. E daí hoje eu estava falando com minha esposa de uma lembrança que para mim já é mais do que sabida, né, no momento onde eu tive uma exposição na infância, onde eu tive um destaque, né, e aí o primeiro movimento da minha família foi me proibir de receber o prêmio. Eu tinha uma disputa muito grande com meu irmão mais velho, que ele era o bambambam da família. Ele realmente era muito inteligente, ele era top nas coisas que ele fazia. Na escola ele era o primeiro, o segundo assim, da escola de 2.000 alunos. E aquele momento ele me marcou tanto, ele me doeu tanto, né? Porque eu fiz algo, eu fiz escondido, inclusive, porque eu fiz com muita vontade, eu achava que eu seria visto por aquilo, e aí eu fui proibido. Depois houve uma conversa, né, com a minha família, e aí eles permitiram que eu recebesse o prêmio, que era uma viagem, mas o estrago estava feito, né? Eu fiquei fechado, fiquei com raiva, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia mostrar algo para eles, que eu ia fazer algo para ser visto, e esses pactos, eles se transformam nos nossos sabotadores. Talvez a gente não lembre, né? E talvez existam outras coisas, né? A constelação trabalha também com os nós mais antigos, às vezes, que vêm dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Mas esse é um fato que realmente eu lembrava,
e ele se transforma num sabotador. Como que esse sabotador age? Ele diz assim para o Alex: não adianta você fazer isso porque ninguém vai te reconhecer mesmo, né? Só que esse sabotador, ele está tentando me defender de eu não acessar aquela dor que eu tive quando criança. Ele não é real, ele está defendendo uma coisa antiga. E aí eu preciso insistir, né, sobre esse projeto que eu tenho. Eu preciso ir um pouquinho além. E aí eu sempre dou esse conselho e eu fiz isso comigo. Quando der, dá mais um passo. Não tenta acabar, né, o teu projeto de uma vez. E também não fala eu vou desistir. Se ele tem muito sentido para você e para o teu cliente, para o teu público, quando der, dá mais um passo. E assim eu fui dando. Às vezes os passos eram muito lentos, às vezes eu ficava um mês sem dar um passo, sem fazer algo pelo projeto. Mas na cabeça a gente sabia, porque eu pus aqui na minha agendinha, né, eu uso vários programinhas, né? Se vocês quiserem saber, eu uso, além do Calendar, né, que é o mais básico, eu uso Trello para organizar ideias, Trello, talvez vocês conheçam. Eu uso também um que chama To-Do, né, T-O-D-O, que é um organizador diário de tarefas. Então eu uso 3 programas diariamente para organizar o meu tempo, né? Daqui eu já respondo algo também em relação ao tempo que foi perguntado, né? E aí ficava cobrando, estava lá na minha agenda, olha, você não fez isso. E eu tinha colocado uma data, né? O To-Do ele dá uma data. Quando você vai terminar? Dia 30 de dezembro. E aí passava o 30 de dezembro, 30 de janeiro, e aí estava lá em vermelho, né, que eu não fiz, né, e aquilo me cobrava. Então depois eu dava mais um passo até que eu estou conseguindo finalizar o projeto, né. Pode deixar escrito? Posso. Vai entrar aqui como o Sim para o Amor. To Do é um, Trello é outro e o Calendar é outro. Existem outros, né, outros programas legais, né, existem muitos aplicativos sensacionais. Aí eu esqueci também eu uso como é que é mesmo o nome? O Evernote. Eu uso o Evernote também. O Evernote ele é muito bom para notas maiores, para uma organização maior, tá? Então cada aplicativo ele tem uma função. Uma vez, né, antigamente eu queria usar um aplicativo para tudo e não dá, né? Calendar é para a gente organizar o dia a dia, né, hora a hora, vou no dentista, 10 horas, marca lá, vou atender cliente meio-dia, marca lá, né? O To-Do é para você organizar tarefas, é uma lista de tarefas, é muito legal, né? E aí você tem, você divide, né, áreas, família, casa, trabalho, projetos, então atendimento a clientes, curso, não sei o que, e aí dentro de cada área você vai colocar o que você tem que fazer, lista de tarefas. O Evernote são para notas maiores, então você coloca às vezes textos, eu estou construindo um livro, aí eu posso pegar um texto e colocar no Evernote. E o Trello, ele é um organizador de ideias, e ele pode ser usado, e eu uso isso com equipe, né? Ele pode ser usado por várias pessoas. Então eu tenho a pessoa que faz minha comunicação na internet, daí eu coloco meus textos, daí ela coloca a imagem, a gente troca ideia. Então o Trello ele organiza essas ideias, as nossas tarefas de um jeito interessante também, tá? Haja luz, ela usa, é muito bom, né? Então são vários, né? Eu não digo para você usar todos, mas olha aquilo que você precisa mais e que você tem mais afinidade, usa no seu celular, eles dão para usar no celular e no nosso computador, tá? Então são fantásticos. Esse é o nossa forma, né, bem racional, bem prática de colocar as coisas em ordem. E aí eu já falei, né, que as coisas emocionais a gente tem que se trabalhar, gente. Então tem o lado prático, racional, vou fazer isso, se a gente percebe não estou conseguindo fazer, aí a gente precisa perceber o que está travando. Pode ter certeza que atrás desses sabotadores tem questões emocionais não vistas. Então, ajuda de um psicólogo, ajuda de um constelador, ajuda de um coach, isso é muito bem-vindo para dar uma destravada e a gente andar mais um pouco. E de repente a gente percebe outro bloqueio, tudo bem, né? Não esquente, né? Não fica assim se cobrando,
Que é assim, a gente está se desenvolvendo até o final da vida. E quanto mais nossa carreira for se desenvolvendo, mais desafios vão vir, né? Mais pontos que a gente nem tinha ideia que também tinha travas, a gente vai encontrar. E aí, de novo, novos passos, assim é a vida, assim é o nosso crescimento. Eu não consegui falar de planejamento financeiro, de repente eu falo isso em outro momento, a gente faz uma live só falando de dinheiro especificamente, aí eu posso trazer algo sobre constelação, mas já está dando o nosso horário, né? Então, eu agradeço bastante a presença de vocês, eu estou vendo que tem gente entrando, bem-vindos pessoal, vai ficar gravado, tá? Porque a gente já está indo aqui para o final, né? Então vocês vão ver no IGTV aqui do Alex Possato, e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiser, enfim, sugerir coisas para mim, daí você manda aqui no direct que eu recebo com muito carinho, com muita gratidão, e é isso, né? Logo, logo a gente vai se ver novamente, a semana que vem faço mais uma live, tá? E vamos lá, se tiverem sugestões, manda para mim que de repente a sua sugestão eu pego para fazer lives. Então, gratidão, pessoal, bom descanso, bom final de noite aí e até breve, né? Até amanhã, os próximos posts vão surgindo aqui no meu perfil. Obrigado, pessoal, obrigada, Paula, Savana, Verde Novo Espaço, Rocineide Rocha, gratidão, pessoal, boa noite para todos.